Graça e paz, um bom dia. Hoje nós estamos continuando o nosso devocional diário. Não podemos parar de ler a Bíblia, não podemos parar de orar, não podemos parar, os dias são maus. E o Evangelho de Mateus é o que nós estamos estudando, mostrando a presença de Jesus Cristo agindo e operando em todo tempo e em todo momento. No Antigo Testamento, se você está acompanhando as proposições de leitura para até o fim do ano ter lido toda a palavra de Deus, nós já estamos em 1 Samuel, capítulo 15 ao capítulo 18. O capítulo 3 de Mateus vai mostrar para nós aparecendo agora João Batista pregando no deserto. E a pregação dele era nada mais, nada menos do que arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que João Batista, que foi profetizado por Isaías que chegaria, aparece agora no cenário. Deve ter sido uma pessoa extremamente peculiar. Ele vestia uma roupa de camelo, cinto de couro, comia gafanhotos, mel silvestre, mas a sua pregação começou a atrair as pessoas. Versículo 5 diz para nós que as pessoas de Jerusalém, da Judéia, da circunvizinhança do Jordão, iam até lá, até o Rio Jordão, e eram por eles batizados, confessando os seus pecados. A pregação de João estava atraindo as pessoas, e aquelas pessoas iam e confessavam os seus pecados ali, recebendo a ideia de que o reino de Deus estava bem próximo. Mas junto com aqueles vieram também os fariseus e saduceus. É a primeira vez que Mateus vai falar sobre essas pessoas aqui no seu livro, e eram os religiosos ali, eram partidos religiosos, políticos. Eles tinham umas conotações bem interessantes. Ao longo do livro a gente vai falar um pouco mais sobre eles, e quando João Batista os via, ele não ali deixava de usar os seus melhores, entre aspas, adjetivos. Raça de víboras, diz o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Veja que João Batista, ele não negava ali como ele veio, porque veio. Ele veio para pregar o Evangelho, ele veio para pregar a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E ele, quando via aquelas pessoas autossuficientes que se diziam ser salvas somente por serem da descendência de Abraão, ele chamava atenção dizendo: até as pedras Deus pode fazer com que tenham filhos de Abraão, mas vocês precisam se arrepender, produzir frutos de arrependimento. E ele diz que se vocês não produzirem esses frutos, essa árvore seria cortada e lançada no fogo, diz o versículo 10. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E dentro dessa perspectiva ele vai dizer o porquê de Jesus estar vindo. Ele diz: eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, diz o versículo 11, mas aquele que vem depois de mim, o que eu estou anunciando, ele é mais poderoso, muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. E, de novo, ele continua dizendo no versículo 12: a sua pá ele tenha na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará na palha com fogo inextinguível. Ele está dizendo: eu estou batizando vocês com água, mas vem aquele que vem depois de mim. Ele tem dois batismos, um batismo com o Espírito Santo, e ele está dizendo que vai recolher o seu trigo no celeiro, ou seja, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo serão recolhidos por ele no celeiro, mas ele também batiza com fogo, ou seja, ele vai queimar a palha no fogo inextinguível. Aquela árvore que não dá fruto é lançada ao fogo. Veja bem que hoje em dia há uma ideia de que o Espírito Santo e fogo seriam a mesma coisa. O batismo com fogo seria o mesmo batismo com o Espírito Santo, mas veja o contexto direitinho e você vai entender que sim, Jesus ele tanto salva quanto condena. Aqueles que vão a ele e não creem nele, infelizmente já estão condenados, como nós vamos ver quando formos ler o Evangelho de João. Vemos que aqui Jesus vai até ali. Jesus sai da Galileia, vai para o Jordão, e João vai batizá-lo ali naquele momento. João, quando vê, claro, se sente ali necessitado de ser batizado ao invés de batizar. Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? A pergunta dele no versículo 14. Mas Jesus diz: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Veja que Jesus ele se identificou conosco até no batismo. Ele estava batizando para arrependimento, mas Jesus não precisava de arrependimento. Ele era puro, santo, é o próprio Deus, mas ali ele
foi ali para se identificar conosco também batizado. E quando Jesus se batiza, algo diferente acontece. O céu se abre, o Espírito de Deus vem descendo como pomba sobre ele e vem uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A Trindade aparece ali, Pai, Filho e Espírito Santo unidos juntos, distintamente, mas unidos pelo poder do próprio Deus, pelo poder dele mesmo, podemos dizer assim. Que nós possamos entender que Jesus, ele nasceu, ele teve uma infância, ele está crescendo e agora vai começar propriamente dito o seu ministério, e ele começa se identificando conosco nas águas do Rio Jordão, nas águas do batismo, a qual também é a nossa maneira de adentrar para servir a ele. Mas ele tem um batismo mais poderoso, que é a conversão. Quando você se converte, você é batizado no Espírito Santo. Não queira ser batizado com o fogo do julgamento, mas queira que o Espírito Santo realmente te queime os pecados, queime os erros, e você possa servi-lo com alegria. Que Deus te abençoe sempre, e a paz do Senhor.